professor do curso de radiologia do qual eu participei na Universidade Católica de Minas Gerais. As outras apresentações eu acho que a gente dispensa pela própria característica do professor Edgar. Agradeço a apresentação que ele me faz. Quero dizer para vocês que nós estamos aqui no sentido assim de colaborar com o Congresso. Acabei de falar com o Fernando que o Congresso está muito bem organizado e então exatamente o que está dizendo, né? Que eu estava falando com o Fernando aqui, questão de parabéns, um congresso muito bem organizado, bons trabalhos, bons cursos. Tudo que eu vi, que eu participei, eu achei excelente. A presença nossa aqui é só, como se diz, para participar de uma maneira mais ativa, que a gente sempre gosta, né, quando num congresso qualquer, apresentar alguma coisa. Nada de novo vai ser mostrado. Inclusive, vamos falar sobre cisto hemorrágico, ou cisto traumático, mas naquele curso do Damante, ele falou tão bem, explorou tão bem essas coisas, né, que não vai sobrar quase nada. Em todo caso, a gente tem uma casuística aqui, que pode valer de alguma coisa. E uma coisa que o Fernando me pediu também é que eu não deixasse de falar sobre diagnóstico diferencial do cisto traumático com outras entidades patológicas, né? Uma outra coisa que eu fiz questão também, nós vamos passar sumariamente pela classificação dos cistos, só para lembrar aonde, ou para mostrar onde que está situado o cisto hemorrágico, que um colega que nos antecedeu aqui falou muito sobre cisto, pseudocisto, o que é cisto, o que não é, né? Então, vamos projetar aqui e a gente desenvolve a coisa. Pode ir passando. Então, isso aqui é uma pode mudar o de lá também. É uma classificação mais atual do Gorlin e do Scheer, principalmente o Scheer, em que os cistos maxilares ele subdivide em cistos epiteliais, né, odontogênicos e não odontogênicos, né, em que aqui nós vemos os verdadeiros cistos, né? São aquelas patologias em forma de bolsa que tem um conteúdo e que tem um revestimento interno de epitélio, né? Então, nós não vemos aqui o cisto traumático ou cisto hemorrágico, né? Então, são cistos de desenvolvimento primordial, gengival recém-nascido, vai por aí, dentígeno, de erupção, esse que quase todo mundo conhece e vê a toda hora. Os inflamatórios radicular, residual, inflamatório colateral, paradental. Não vou mostrar tudo isso, não, que vai demorar demais. Não é propósito nosso também isso aqui. Os não odontogênicos são chamados, a maioria se inclui entre aqueles antigos ou considerados cistos fissurais. Cisto do ducto nasopalatino, cisto mediano palatino alveolar e mandibular, o cisto globomaxilar e o cisto nasolabial ou cisto nasoalveolar. O Damante mostrou quase tudo isso lá, ou quase todos. Bom, mas o Scheer mostra aqui a coisa um pouquinho diferente. Cistos maxilares epiteliais, odontogênicos e não odontogênicos, já nós estamos vendo aqui, e não epiteliais. Então, causa uma certa estranheza para a gente, né, o conceito, né, que ele cria e que ele aceita, né, o cisto não epitelial, quer dizer, que não tem revestimento epitelial. Para ele, para o Scheer, o Gorlin e outros, qualquer cavidade óssea que se encontra no maxilar, na mandíbula, né, tenha ou não revestimento epitelial, seja ou não propriamente uma patologia, pode ser um defeito, como o cisto de Staphny, foi mostrado aqui agora mesmo, né, são considerados, pelo menos em termos de denominação, né, de cistos. Então, nós vamos encontrar o cisto traumático, ou cisto hemorrágico, aqui entre os cistos não epiteliais, né, que em outras classificações estaria classificado entre pseudocistos. Cisto associado ao seio maxilar, não tem nada a falar aqui. Cisto de tecido mole da boca, face e pescoço, a mesma coisa.
as rânulas, mucocela, etc., também não vamos falar nada disso. Então, lembrando que o cisto hemorrágico, ou cisto traumático, é um cisto não epitelial dentro da classificação de Gorlin e Schiffer e outros mais. Pode passar. Uma coisa também que me fez, que me motivou a trazer esse assunto aqui, é que nós vimos exatamente um livro recente, em que ele apresenta a nova classificação. Ele tem na sua casuística, no seu laboratório lá, apenas 10 casos de cisto hemorrágico, né? Apresenta essa casuística aqui, esse gráfico, né, do Hall, 1965, mostrando a distribuição etária de 60 pacientes. Quer dizer, se ele pegou esse autor aqui, naturalmente que não ali corre a literatura. Então é importante lembrar aqui que a maioria dos casos dos cistos traumáticos, hemorrágicos, acontece aqui entre 11 e 15 anos, 16 a 20 anos, essa coluna aqui. É muito raro antes de 5 anos, só tem um caso, né? E depois dos 25 anos, a 21 a 25, já começa a cair bastante. De 31 a 35 anos, só tem um caso. Então, mostra que é um cisto, né, entre aspas, próprio de jovens nessa faixa etária. E a casuística nossa, a exceção de um caso que eu vou mostrar aqui, de um paciente de 60 anos, todos os demais casos são casos de pacientes jovens, né? Então, lembrando aqui na classificação dos não epiteliais, né, o cisto hemorrágico, nós vamos desenvolver um pouquinho, o cisto ósseo aneurismático, o cisto ósseo latente e o cisto de Staphny, que nós ouvimos falar aqui. Agora, como em relação ao cisto de Staphny, cisto ósseo latente, cavidade óssea latente, cavidade cisto cavidade de Staphny, também o cisto hemorrágico tem um punhado de nome, tem uma sinonímia bastante variada aqui, bastante ampla. Cisto ósseo simples, cisto ósseo traumático, cisto solitário, cisto ósseo unicameral, cisto de extravasamento da cavidade óssea idiopática. E eu acrescentei aqui lesão traumática interna do osso, em homenagem que foi professor de vários de vocês aqui. Aliás, eu estou vendo aqui, a grande maioria dos colegas aqui foram alunos da gente, né? Mas, então, o professor Hélio, ele achava que essa denominação é que seria melhor. Lesão traumática interna do osso, né? Nós vamos falar por que isso, papatá. Bom, características clínicas e radiográficas. O cisto hemorrágico, comumente é assintomático. Os achados são casuais, em radiografias periapicais ou da mandíbula, com finalidade diversa, na região de molares e premolares, com maior frequência. Molares e premolares com maior frequência. O Damante mostrou isso muito bem ontem. Aparece como área radiolúcida de contorno irregular, vocês vão ver outras imagens aí, e bem definido, podendo estarem presentes septos ósseos, isso aqui não tem, mas outros aí vão ter, vocês vão ver, dando a impressão de lesão multilocular, quando existem esses septos, né? As raízes dentárias, comumente, parecem livres na área radiolúcida, do jeito que nós estamos vendo aqui, ó, parecendo com o que de penduradas até, né? Presentes ou não as lâminas duras. Aqui tem lâmina dura, já desse lado não tem. Isso depende muito também da distorção do raio, né? Aqui também, aqui a gente vê, de um lado a gente vê a lâmina dura, do outro lado não. Raramente se observa a tumefação mandibular. Isso também foi muito lembrado ontem. Muito raramente acontece expansão. Há um adelgaçamento da lâmina vertical, lateral e medial, mas o abaulamento é raro. Pode passar. Outras imagens bem sugestivas do cisto, né? Nós temos uma casuística, talvez já tenha em torno de 20 casos por aí, né? Eu trouxe alguma coisa, alguns casos pré e pós, pode passar. Seguinte, outro caso aqui, repara, aqui tem septo, ó, lâmina dura presente. E uma coisa muito interessante é que a polpa não é afetada, não há nada de inflamatório nisso aqui,
no prognóstico, vamos dizer, depois, raramente se infectam, né? Para passar. São detectados em radiografias peripicais, radiografias panorâmicas. Bom, aqui a imagem do primeiro caso que eu tenho documentado, exatamente, coincidentemente, um paciente de 60 anos. Quem conheceu o Sago, tinha lá a dona Ruth, que era técnica lá, ajudava lá o Fernando Ferreira e o Lincoln. Era exatamente um cunhado dela, um senhor já mais maduro. E usava a dentadura começou a incomodar de uma forma qualquer. Examinei, pedi essa radiografia. Primeira ideia de homeloblastoma, 60 anos, mas não tinha expansão nenhuma. Falei, vamos explorar. Né? No fazer a exploração, tinha uma pequena quantidade de líquido serossanguinolento. Ficou nisso, vocês vão verificar daqui a pouco, que a exploração equivale, o procedimento exploratório ao tratamento, com o decorrer do tempo, houve um reparo ósseo dessa área. Pode passar. Em 1960 ele voltou, o primeiro controle, em 63 já nessas condições, um reparo total. É o único caso de paciente, né, que nós tivemos até hoje. Pode passar. Os demais casos sempre em pacientes jovens. Aqui uma garotinha, filha de um médico lá de Goiânia, e vê como é que a coisa às vezes acontece. Ela foi fazer radiografia com finalidade ortodôntica, né, para remoção dos germes de terceiro molar. Apareceu essa imagem, ele se preocupou e veio para Belo Horizonte, muito amigo do Carlos Roberto Martins, né, eu nem sei mais o nome dele, na ficha aí, até na moldura, eu costumo deixar o nome, exigiu que se fizesse a exploração no hospital. Porque se fosse um tumor, é o que ele estava pensando, a pessoa tem sarcoma, coisa parecida, né? Fizemos tranquilamente a abertura, verificamos que era um cisto hemorrágico, aproveitamos, tiramos o terceiro molar, né? E ele fez o controle lá da mocinha, da filha dele. Pode passar. O diagnóstico tem... a etiopatogenia. São várias teorias, isso também já foi dito aqui, parece mais aceita a teoria baseada em trauma ósseo e consequente hematoma medular e sua liquefação seguida de reabsorção de trabéculas ósseas. Então, essa é a teoria mais aceita. Isso também foi falado, o Damante fez a referência lá. Agora, outra teoria seria essa aqui. Poderia ser o trauma, o determinante de um distúrbio circulatório local que originaria um desequilíbrio entre osteoclasia e reparo ósseo. De qualquer maneira, também etiologia traumática. A origem do cisto poderia ainda estar relacionada à necrose da medula adiposa, né, a parte gordurosa da medula, por isquemia devido à infecção crônica de baixa intensidade. Essa última teoria, tem mais uma outra aí que eu nem quis pôr aqui, que é de complexidade maior e que a gente aceita menos. O diagnóstico tem como ponto de partida a imagem radiográfica e se confirma ou não pela exploração cirúrgica. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Ao mesmo tempo que você explora, aquele procedimento exploratório o equivale ao tratamento, porque o reparo acontece, e às vezes muito rapidamente. Pode passar. Conforme vocês já viram naquele caso do paciente de 60 anos. Então, aqui, uma abertura que se fez para explorar, aqui, propositadamente, eu abri um pouquinho mais para fazer essa radiografia, essa fotografia, em que a gente vê como que de pendurados lá na cavidade, né, as raízes dos dentes, né, adjacentes ao defeito, né. Não deixa de ser uma patologia, né, porque há uma alteração, uma mudança de estrutura ali, né, e tem um líquido ali dentro. O líquido comumente é um líquido serossanguinolento. Às vezes contamina com o sangue da cirurgia. E aqui aquelas laminazinhas que a gente tira também, que às vezes a gente manda para o laboratório. Vocês vão ver depois. Eu não consegui uma fotografia boa, então lá no laboratório da faculdade eles não tinham, não acharam pelo menos, né? Então eu peguei uma de livro, não ficou boa não. Mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar. Nessa lâmina que a gente remove, aquela abertura, aquela janelinha que a gente faz, a gente manda para o laboratório, comumente aderida à porção interna da cortical, junto ao endósteo, né? Então tem uma camadazinha mínima
de tecido de granulação pobre em células. Então, isso é que acontece. Não há inflamação, não há supuração, não há nada. Pode passar. Exatamente aqui. Ó. Isso eu tirei do livro do Ciuba, Requete e Ciuba. Então, aqui a lâmina óssea é um osso normal, trabecular, e aqui a pequena camada de tecido conjuntivo, muito pobre em células. Né? Aqui o conteúdo também, né? As lâminas e o conteúdo, lâmina óssea que foi removida, e o conteúdo serossanguinolento. Pode passar. Esse caso, né? Esse dente é ligeiramente destruído, não é devido ao cisto, né, à lesão traumática. E aqui é a maneira de explorar. Você faz uma pequena incisão, com a broquinha, perfura, introduz a agulha, aspira o conteúdo. Uns são mais sanguinolentos, outros são mais serosos. Né? E a casa, vocês vão ver daqui a pouco também, então a gente fica na dúvida, seria esse tipicamente um cisto hemorrágico ou um cisto traumático? Você não encontra nada, encontra a cavidade vazia. Né? É uma forma, uma variação, né, que a gente encontra nesse tipo de alteração. Pode passar. Aqui o laudo, né, exatamente foi. Vamos ver se a gente consegue ler. Quer melhorar o foco um pouquinho aqui? Material recebido para exame consta de fragmentos de tecido duro, de formato irregular, coloração branca, medindo tanto, foi descalcificado. Os cortes histológicos mostram fragmento de tecido ósseo lamelar com espaços medulares reduzidos, compatível com o cisto traumático. Né? Aqui eu não fiz referência ao laudo, ao líquido, ao conteúdo. Em geral se faz um esfregaço, mas nada de muito importante aparece nesse esfregaço. Não. Pode passar. Aqui, logo depois da cirurgia, 11 de agosto de 97, 5 de janeiro de 98. Quer dizer, 4 meses depois, o espaço francamente reparado. Né? Pode passar. Aqui eu não tenho a radiografia inicial, porque o colega levou, ficou lá com ele. Mas, de qualquer maneira, eu pus aqui, quando ele me encaminhou a paciente, o Renato César Ferreira, colega nosso, não sei se está aqui, não deve estar não. Mas eu pus aqui pelo seguinte, ele encaminhou, o paciente era para remover molares, ou pré-molares, com finalidade ortodôntica, mas ele notou aquela alteração na região do 5 e 6. E ele teve, eu achei muito interessante isso, ele teve a ideia, né, de fazer um teste de vitalidade pulpar. Né? Então, é muito importante o teste de vitalidade pulpar e convém fazer, que não tem segurança no diagnóstico da lesão, não está bem familiarizado, porque, logicamente, o teste revela a vitalidade pulpar. Então, a medida é um passo semiotécnico, né, muito importante. Agora, por outro lado, também eu trouxe dessa mesma paciente, né, o laudo inteiramente diferente daquele, não estou querendo criticar, não, mas é bom a gente... Conteúdo cístico com as características descritas, pelo amor de Deus, né? A gente aceita porque muito diferente daquele outro que descreveu tudo direitinho, compatível, tal, né? Pode passar. Isso aqui é o caso da menina, da Patrícia, é o que eu falei, não tenho a pré-operatória, o Renato César deve estar com ela lá, mas que mostrando o reparo total já algum tempo depois. Seguinte. Outro caso aqui, né? O procedimento de exploração, para passar. Esse aqui é um paciente ortodôntico, uma coisa que a mãe chamou atenção lá. A maioria dos casos que ele tem lá, pacientes em tratamento ortodôntico. Né? Repara o líquido cístico aqui, ó, sanguinolento, mais seroso, né? A cavidadezinha lá exposta. O slide está virado, mas não tem importância não. Né? Para passar. Outro caso com exploração cirúrgica, né? Inclusive esse paciente que fez com anestesia geral, medo, né? Não é aquela que eu mencionei, não, aquele caso é mais antigo, para passar. Um caso aqui, outro, né? Janeiro de 88,
abril de 86. Pode reparar que não tem dúvida nenhuma, eu mesmo. E uma lesão bem grandezinha, ó, né? As raízes como que de pendurada no meio daquela área radiolúcida, para passar. Outro caso, junho de 92, 5 meses após, ó, abriu, tirou o líquido, fecha de novo, não se faz curetagem nenhuma. E a gente não toca nas raízes nem de brincadeira, nem de leve, né? É um soro fisiológico ali, aspira de longe, como se diz, para não prejudicar o plexo que está presente aqui, o plexo apical. Esses dentes todos devem continuar respondendo ao teste de vitalidade pulpar, né? Depois do procedimento, para passar. O outro caso, eu estou mostrando assim porque o Damante fez uma expulsão muito boa, mas não mostrou nem o antes e depois. É importante que a pessoa veja o antes e o depois, né? Para passar. Seguinte, aqui mostrando um líquido de cisto hemorrágico, cisto traumático, em que se separa a parte serosa e a parte sanguinolenta do conteúdo, né? Para passar. Outro caso aqui, ó, novembro de 91, julho de 92. Todo refeito. Não se coloca nada. E canal mandibular bem nítido aqui, ó, bem notado, né? Pode passar. Agora, esse caso aqui é um caso interessante, né? O menino é filho de um protético conhecido da gente aí. Ele fez radiografia com finalidade ortodôntica, e o ortodontista pediu que a gente olhasse exatamente essa área de rarefação aqui. E pela história clínica, ele tinha sofrido um trauma, né? Uma vez eu caí, bati com a boca no chão, machuquei aqui, não sei o que e tal. Então, nós resolvemos fazer a exploração. Como a área é no ângulo da mandíbula, eu preferi fazer com anestesia geral, hospitalizei o menino. E também eu não tinha uma segurança absoluta. Eu pensei também na possibilidade de uma lesão de célula gigante, né? Embora o contorno ali estivesse muito bem definido, né? Quando nós abrimos, aqui nós encontramos uma lâmina óssea muito fina, arroxeada, possivelmente tem células gigantes aqui, né? Lesão de célula gigante. Mas na hora que eu levantei essa lâminazinha, né, facilmente, cavidade vazia, né? Então, tipicamente, uma lesão compatível, né, com cisto traumático, né? A quantidade de sangue era muito pequena, então não deu nem tempo de aspirar. Não sei também se no fazer o movimento aquela quantidade saiu por essa primeira aberturinha que eu fiz aqui na parede óssea, né? Pode passar. De qualquer maneira, em função também da possibilidade, agora sim, de uma hemorragia pós-operatória, a cavidade está limpinha, coloquei um pouquinho aqui de gel foam, esponja de gelatina hemostática, né? Para a gente ter mais tranquilidade, né? E também a gente trabalhando numa área em condições de absoluta asepsia, né? Fora da boca, campo estéreo, tudo direitinho, para passar. Fizemos fechamento aqui e acompanhamento para passar. Bom, aqui o laudo também, né? Os cortes histológicos, conjuntina. Mesma coisa que aquele outro. Cisto traumático. Aliás, é do Ricardo. Eu repeti porque aqui não pegou a página toda, a folha toda, né? É o Ricardo Santiago, né? Lá da Federal, patologista lá. Pode passar. E aqui lembrando, repetindo aqui aquela radiografia inicial, né, eu esqueci a data, e 9 de fevereiro de 95, inteiramente reparado. Não tem um defeitinho ali, mas não tem mais, né? E ele continua em tratamento ortodôntico. Pode passar. O cisto traumático, ou cisto hemorrágico, com aquelas outras definições que tem, ou denominações, ele muitas vezes se associa a displasia fibrosa, ou a displasia cemento óssea, né? Inclusive, essas cemento ósseas, que se chamam florida, né, que aparecem vários focos, né, vários pontos, maxila, mandíbula,
E nessa paciente aqui, paciente também já numa faixa etária mais avançada, 30 e poucos anos, acho que 34 anos está ali. Então, reparem que ela tem a displasia sementária periapical, em formas já, forma mista, né, em fase de calcificação bem adiantada, mas aqui uma área radiolúcida, francamente radiolúcida. Falei, seria a mesma coisa? Né? E fizemos a exploração, pode passar. Encontramos uma cavidade vazia, fiz com bastante cuidado para ver se tinha líquido, não tinha líquido serossanguinolento. Então, de vez em quando, a gente encontra cavidade vazia nesses casos. E nem por isso deixa de ser cisto traumático. O nome hemorrágico já foge, né? Pelo menos, ou poderia continuar se referindo à hemorragia em função do trauma da medula. Aquela radiopacidade que existe ali, é que eu, para documentar melhor, e para mostrar que eu intervi, né, documentar bem, peguei uma mechazinha de gás e passei um pouquinho de óxido de hidrogênio, uma pata bem molezinha, botei ali, fiz a radiografia e tirei logo, lavei de novo. Fevereiro de 93, em setembro de 93, tudo direitinho, né? Inclusive o forame mental aparece aqui, olha ali, estava encoberto pela lesão, né? Então aqui o antes e o depois, para passar. Seguinte. Aqui um caso também associado à displasia, que eu poderia chamar também óssea florida, só que tem que eu não examinei o que eu encontrei antes aqui, não quis judiar com a paciente, mas vejam bem, aqui tem uma área, né, predominantemente calcificada, mas tem também espaços radiolúcidos aqui também, de tecido fibroso, e aqui, né. Então, abrimos essa parte aqui, porque ela tinha um certo incômodo aqui, esse dente incomodava, então o dentista dela pediu para tirar, que ele ia fazer uma prótese melhor para ela, talvez até enxerto, ou implante, né? Está começando com os implantes. Então, reparem bem, uma área radiolúcida envolvendo a raiz com uma neoformação ali, né? Aqui depois foi removido. Veja o outro lado também, pode passar. Aqui o material foi tirado, um tecido também que lá na faculdade eu procurei, o laudo histológico aqui não encontrei, né? Mas é uma formação que lembra um tecido cemento ósseo qualquer, aderido ali à raiz do molar. E aqui as paredezinhas, pode passar. Algum tempo depois, vocês aqui tem o antes, tem o depois, já 92, janeiro de 92, julho de 92, praticamente reparada aquela área, falta muito pouco. Essa, reparo total, e aqueles aspectos da sementopatia, ou displasia semento óssea florida, né? Aqui. Isso comumente evolui para uma forma mais mineralizada, mais calcificada. Se o indivíduo não é cometido por um processo de infecção, isso permanece assintomaticamente aí a vida inteira, né? Pode passar. Aqui um outro caso, nós apresentamos até na SOP, né? Reparem bem em radiografias periapicais, não só a mandíbula muito tomada, mas também a maxila. Então, primeiro, isso é um meloblastoma, o aspecto radiográfico, se eu considerar apenas essas áreas aqui isoladamente, eu poderia pensar em meloblastoma. Longe da gente pensar nisso, porque as alterações, né, eram multifocais, né? Mandíbula de um lado e do outro, maxila também, ó, podem reparar ali que tem. Então, esse defeito ósseo, essa patologia, ela frequentemente se associa à displasia cemento ósseo, né? Então, examinamos também, exploramos. Essa paciente quem me encaminhou foi o João Marcos, esqueci o sobrenome dele, e nós apresentamos lá na SOP. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, sempre a exploração, com a finalidade de ver o que tem ali, né? Reparem, isso também foi mostrado lá, o plexo alveolar inferior ali, ó, limpinho. Então a gente simplesmente abre, verifica que não tem material nenhum, às vezes sangue, líquido serossanguinolento e mais nada, fecha-se. No caso aqui, como são lesões múltiplas,
um antibiótico para prevenir a infecção ali e faz acompanhamento da paciente. Na parte superior eu não mexi. Para quê? Você já tinha, a parte inferior me daria informação segura. Pode passar. Aqui mostrando a involução que aconteceu. Aqui é o lado direito, né? Vejo aqui a extensão, essa parte toda já se refez, quase totalmente, e ali também já melhorou bastante. Doutor, acho que tem outra, pode passar. Do lado esquerdo também, ó, aquele aspecto multilocular que lembra meloblastoma, que vinha até aqui assim, está limitado mais à área dos molares, né? Essa paciente é muito difícil de comparecer ao consultório, ela só apareceu nessa ocasião, mas eu tenho tido notícia pelo João Marcos, ela mudou de cidade, não, mas eu andava atrás dela, eu não perdi o contato totalmente, não. Mas, então, você continua fazendo o acompanhamento do caso. Mas o prognóstico é bom e o risco maior seria, conforme eu disse, de infecção. E com o decorrer do tempo, possivelmente, o reparo poderá se fazer. É outra coisa que se diz em relação ao prognóstico dessas lesões, é que, num pequeno percentual, há um reparo espontâneo, né? Ou uma cura espontânea, poderia dizer assim também. Pode passar. Diagnóstico diferencial, considerar, primeiro ali, o prognóstico favorável na generalidade dos casos, favorável. Na generalidade dos casos, repara-se a área afetada após o procedimento exploratório. Em alguns casos, se infecta, assim como pode reparar-se espontaneamente. Resumidamente, prognóstico é esse aqui. Então, não há razão para preocupações maiores. Diagnóstico diferencial deve ser feito com cisto ósseo aneurismático, com lesão central de células gigantes, com lesão fibróssea benigna, com fibromixoma, com ameloblastoma. Os autores todos fazem referência a isso, né? Então, vou mostrar alguma coisa do que eu tenho para mostrar. Cisto latente ou cavidade Staphylococcus, já está mais do que conhecido, é um defeito, né, bem badalado aqui nesses dias, né, no congresso, né? O Israel também mostrou caso, até um caso escandaloso lá, que o nosso colega, coitado, né, entendeu que aquilo era um ameloblastoma, resolveu operar, ressecar, né, um cisto de Staphylococcus, imagina. E o pior de tudo, na hora de operar, operou o outro lado, né? E outros defeitos ou anomalias medulares que podem confundir com diagnóstico com o cisto hemorrágico. Pode passar. Então, o famoso, né, cisto de Staphylococcus, não vão comentar nada, pode passar. Pode parecer. E aqui um caso que, primeiro aquele ali, foi comentado aí que é muito raro bilateral. Aqui nós temos um caso bilateral, maiorzinho do lado esquerdo, menor do lado direito, né? Esse paciente foi parar nos Estados Unidos para fazer uma consulta lá, ver se aquilo não era um tumor. A gente, muito recurso, né? Só que voltou, chegou lá, em todo caso deu um passeio, né? Aqui aquele caso que o Damante mostrou, o caso é dele, ele apresentou na SOB, e como a gente que frequenta a SOB, quando tem um caso interessante, a gente pede cópia do material. Então, pediam as cópias lá. Então, a tomografia computadorizada para passar. É para mostrar no cisto de Staphylococcus que aquilo é um prolongamento da glândula. E nós tivemos uma apresentação muito interessante, muito boa, muito minuciosa, agora mesmo aqui, do nosso colega, né, o Zé Luiz, lá de Sergipe, né? É mais ou menos isso. O dele eu achei mais completo ainda, ele fez uma exploração melhor ainda. Pode passar. Seguinte. Bom, não confundir com cisto hemorrágico as áreas de hipotrabeculagem, às vezes até de atrabeculagem. Esse garoto aqui, né, foi fazer tratamento ortodôntico, foi feita a radiografia, e o ortodontista queria que se removesse o premolar. Tranquilamente removendo o premolar e deixamos a área lá, né? Com o decorrer do tempo, aquilo vai melhorar, vai calcificar, mineralizar direitinho, né? São áreas de hipotrabeculagem, a gente encontra muito isso, né? Seguinte. Aqui é a mesma coisa, todos os dois casos aqui, lâmina dura está perfeita, e não é um cisto traumático hemorrágico, inclusive a própria, aonde que ele vem, vai lá em cima, lá na borda, isso é muito
em traumatismo, é muito raro isso. Outras vezes é um adelgaçamento do corpo da mandíbula, um defeito, né? Então dá aquela rarefação, né? Então radiografia panorâmica isso aparece com uma frequência relativamente grande. Não confie nessas áreas de rarefação que acontecem nas panorâmicas, principalmente em região de premolar. Façam radiografias periapicais, entendeu? E não se preocupem, assintomaticamente, é sintomático, não tem expansão, não tem dor, não tem nada, né? Mas também não é pecado nenhum se você fizer uma aberturinha e meter uma agulha ali e tentar aspirar alguma coisa. Não vai encontrar nada. Ou então medula, gordura, né, da medula. Pode passar. Aqui é um caso exatamente de adelgaçamento. Vejam que até os vasos estão, né, aparece aqui com nitidez, o plexo. Aqui um cisto, também os autores chamam atenção, não confundir com cistos odontogênicos. Aqui é um ceratocisto, né? Vejam que ele provocou até uma dilaceração nessa raiz aqui, ó. No cisto traumático, ou na lesão traumática interna, não acontece dilaceração, porque não interfere com a formação da raiz. Pode passar. Outra coisa aqui, senhora do médico ficou horrorizado quando viu esse coisa. Mandou radiografar do outro lado, é a mesma coisa. Nada mais do que uma hipotrabeculagem óssea, viu? Em função, talvez, desse processo periodontal. Quer dizer, o organismo reagiu como o quê, né, de uma forma diferente, mobilizando os sais minerais aí para essa área aqui, ó. Essa paciente, essa senhora está com os dentes dela até hoje, né? Tratamento periodontal, deu bom resultado. Nem exploração, não vou nem abrir aqui não, para quê? Não vou judiar com essa mulher, não. Né? Pode passar. De um lado e outro também. Aqui uma displasia fibrosa, né? Então, se a criança, já tomei um tombo, bati, né, com o rosto aí no chão, no pé da cadeira, a radiografia oclusal mostrando também, ó, tá vendo? Isso é comum. Eu poderia falar, ó, isso aqui, nessa oclusal, isso é um cisto traumático. Mas a coisa muda um pouco de figura, né? E a exploração cirúrgica que manda aqui. E aí eu abri, não encontrei líquido, não encontrei cavidade vazia, encontrei um tecido, claro, vou fazer uma biópsia, tiro o material, mando para o laboratório. Aqui, depois que a cirurgia foi feita, essa lesão foi removida, né? Pode passar. Um outro, isso aqui é dele, da displasia fibrosa, só que tem que foi fotografado, depois saiu do formol, a gente não fotografou na hora, né? Um outro tipo de lesão também, ó, lembra alguma coisa do cisto traumático, né? Isso aqui é um caso, um cisto aneurismático de uma menina de, acho que 8 anos, 9 anos, se não me engano, né? Não, acho que é mais, acho que é 13 anos. Pode passar. A radiografia panorâmica, veja a extensão da lesão. Então, você vai explorar também, no caso aqui, já foi feita uma biópsia, já para remover, curetar esse cisto, né? O cisto aneurismático permite o tratamento por curetagem. Quando ele é muito, muito grande, a lâmina, a parede óssea muito fina, às vezes até a ressecção a gente tem que fazer. Mas isso é raro. Pode passar. Ali, a cavidade, pois, bem curetada e o material aqui, ó, né? Tem alguma semelhança exatamente a parte displásica que acompanha esse cisto. Aqui tem um componente displásico, de tecido fibroso displásico, né? E tem também uma vascularização muito intensa, tanto que sangra muito, né? Aqui também a gente reverte quando opera com gelfuan ou material semelhante, né? Pode passar. Chama a atenção também de alguns tumores, como o mixoma, o mesmo ameloblastoma, né, que podem dar esse aspecto, né? Lembra grosseiramente, em caso de dúvida, faça uma biópsia, né? É um tumor conjuntivo, embrionário, né? As células bem separadas umas das outras, especialmente aqui, não sei de quantas vezes que é, e alguns até a gente encontra um cordão de células epiteliais. Nesse caso aqui não apareceu, não, né?
Então, explora, encontrou material, colhe, manda para o laboratório. Material sólido, né, no caso, para passar. Aqui um caso também que poderia ser um cisto traumático, né? Você funciona, não encontra nada, então é uma lesão. Era também um fibromixoma, né? Esses dentes foram removidos, porque francamente envolvidos, para passar. E aqui um caso, inicialmente o primeiro resultado deu como displasia fibrosa, houve uma recidiva, e reparem, lembra também, grosseiramente então, em radiografias, né, um tumor de Ewing, um tumor que apresenta malignidade. Quer dizer, eu botei aqui, está meio longe, mas em todo caso, como tinha história de trauma também, falei, deixa eu incluir isso aqui, para passar. Aqui o laudo, né, eu não quis deixar o nome ali não, aqui não identifica propriamente como Ewing, mas melhor aqui. Hemangiendotelioma intraósseo, está aqui. Quantipias, é a mesma coisa. Quantipias nucleares moderadas, índice mitótico baixo, né? O que mais? Em vários campos, baixo grau, uma lesão de baixo grau, né? Então, vejo ali na radiografia, na tomografia, o grau de destruição, né, mais por lingual, né? Pode passar. Um outro tipo que poderia também seria o fibroma sementificante, né? Lembra também um cisto traumático. Então, às vezes o paciente conta que teve um trauma ali, aqui o corte histológico, um estroma fibroso, conjuntivo, né? E as áreas de cemento, né, corados intensamente, vocês estão vendo aí. Pode passar. Bom, aqui, para terminar, vou mostrar esse caso aqui, que eu achei interessante. É um caso também de lesões que lembram grosseiramente, né, pelo menos os autores mandam, incluem como diagnóstico diferencial essas entidades, né? É uma displasia também, né? Mas reparem a sequência aqui, isso é um alerta para todo mundo. Aquilo que aconteceu lá com o caso do Chuvar, que chama? O cidadão, o colega nosso, além de errar tremendamente o diagnóstico, ainda cometeu aquela besteira de operar e operou ainda do lado errado, deixou a lesão de Staphne lá do outro lado. Bom, aqui, vocês vão me desculpar que eu estou botando aqui, que eu não compro barulho nenhum, né? Então, o doutor Eduardo Nascimento, que é lá do Serviço de Oncologia, radioterapia, quimioterapia lá do Hospital Belo Horizonte, da Santa Casa, me encaminhou o caso, né? Tá lá, meu nome está ali, a dona fulana, não tem importância o nome dela aqui, que não tem nada, esse nome. E a imagem radiográfica é essa aqui. Uma área de rarefação, na área, junto aos dois molares, alguns tabiques ósseos, parecendo multilocular, mas eu vejo aqui na frente também uma área mineralizada, lembrando tranquilamente a displasia cemento óssea, como ali também, eu diria primeiro isso, ali alguns sinais, né? Parece que na maxila também tem. Eu não diria, não é um quadro típico, mas lembra de alguma forma a displasia cemento óssea florida. Paciente de 34 anos, para passar. Bom, ao detalhe aqui, ó, na região anterior, né? Cementopatia gigantiforme, displasia gigantiforme também pode chamar dessa forma. Negócio de nomenclatura, de denominação, sinonímia, né? Varia muito. A idade da paciente, né? Sexo, região onde mais se evidencia o defeito, né? Pode passar. Pode passar aqui. Bom, então, o colega fez 2 biópsias, uma na região posterior da mandíbula, anterior da mandíbula, e outra na região C7. Bom, de qualquer maneira, ele pensou em ameloblastoma. Fez biópsia e mandou para o laboratório. O laboratório negou a ameloblastoma, né? Ausência de malignidade, sem sinais histológicos de malignidade e sem sinais de processo inflamatório.
No outro ali, tem jeito de melhorar o foco? Aquele nega, inclusive, a meloblastoma, né? Dá para ler aí? Vocês estão lendo aí? Não? Deixa eu chegar perto aqui. Não há sinais histológicos de malignidade, entre parênteses, negativo para meloblastoma. Aqui na região 6, 7, 8. E aqui na região anterior da mandíbula. Então, até aí tudo muito bem, né? Agora vem, pode passar. A pessoa às vezes põe na cabeça o negócio e não sai de jeito nenhum. Então ele faz um relatório, diante daqueles acharam aquela coisa toda, faz um relatório para o chefe do serviço dele. Deixa eu ficar aqui que eu leio daqui. Peça ao serviço médico odontológico, dá não sei o que, eu tirei ali, autorização para um tratamento especial de radioterapia para a paciente fulana. Indico para esse tratamento a clínica do Dr. Eduardo Nascimento, aquele que me indicou o paciente, no Hospital Belo Horizonte. A indicação desse tratamento é devida a, o exame radiográfico da paciente apresentou no ramo inferior posterior da mandíbula, essa anatomia também é por conta dele, na mandíbula direita, uma reação bastante ampla sugerindo um ameloblastoma. 2, após cirurgia, entre parênteses, curetagem da região e coleta de material para exame anatopatológico, verificou-se a presença de um tumor benigno de grande extensão. Ninguém viu grande extensão. Seria indicada uma ressecção da parte posterior da mandíbula direita para eliminação do tumor, mas tal procedimento causaria extensa deformidade na paciente, com pouca possibilidade de reabilitação futura. Considerando que a paciente tem apenas 34 anos, com bastante resistência física, optei pela radioterapia como tratamento alternativo, tentando-se evitar graves problemas estéticos e funcionais para a paciente. Conto com sua atenção. É um caso, assim, que espanta a todo mundo, ou pelo menos a muita gente, né? Então, todo mundo não é, de vez em quando, né? Tem coisa que você não sabe, tem que reconhecer que não sabe. Mas, primeiro, diagnosticar um ameloblastoma ali. Depois, negar o laudo histopatológico, né, que está lá, que não é maligno e que não é ameloblastoma. Características radiográficas francamente sugestivas de displasia, né. Considerando ainda ameloblastoma, tratamento de radioterapia, né, que não é usual. Ameloblastoma maligno, muito bem, mas é muito raro a ameloblastoma maligno. Então, como diagnóstico diferencial, a gente tem cuidado, né, e acreditar no exame histopatológico, acreditar na imagem radiográfica, acreditar na evolução da lesão, considerar esses aspectos, idade. Então, essas displasias cemento-ósseas, né, localizadas ou difusas, disseminadas, né, que deram o nome de cemento óssea florida, isso é próprio comum em pacientes de sexo feminino, né, faixa de 30 anos, 30, 40 anos, né, mais um pouquinho na pacientes melanodermos, né? Então, botei isso só para motivar um bocadinho e alertar, pelo menos, as pessoas que estão começando, né, a sua atividade clínica. Eu não sei se tem mais alguma coisa aí, para passar. Tem. É um acompanhamento que foi feito, né? E reparem, pela simples biópsia que ele fez aqui, ó, esse lado, ó, como melhorou, está vendo? Só de ter biopsiado. Com o decorrer do tempo, isso aqui vai mineralizar também. O risco é no futuro, quer dizer, esse aspecto de cisto, daqui a pouco não vai ter mais, né? No futuro, tudo mineraliza, e o cuidado que se vai ter é o seguinte, com a perda óssea, com a perda dentária, a natural reabsorção óssea que vai acontecendo, o velho, né, tem a mandíbula mais fina, o dia que a mucosa estiver superpondo essa área muito mineralizada, ela não reabsorve, então pode surgir um processo inflamatório ali, surgir uma infecção, aí sim você vai tomar providência. Tá? Bom, aquilo ali não vou ler não, é porque foi pedido um exame radiográfico de todo o esqueleto.
Está vendo? Você vê quanta coisa não precisava ser feita. Vocês me desculpem, acho que eu me atrevi um pouquinho com a exposição. De qualquer maneira, eu agradeço a atenção de vocês. Pessoal, vou perguntar uma coisa para o senhor. Esse caso, Fala alto aqui. No caso do cisto hemorrágico, se houver alguma infecção do dente relacionada àquela região, qual o risco que nós temos de tratamento odontológico? Olha, eu não tenho experiência nenhuma e nem vi nada até hoje em relação a isso. Mas a impressão que eu tenho é que você pode fazer o tratamento endodôntico, entendeu? E com cuidado, em antibiótico-terapia, né? E quem sabe o simples fato de você manipular um endodonto de um dente que está superpondo ali, não vai estimular também a neoformação óssea, né? Não sei, experiência não tem, não. Alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer ao professor Edgar a exposição, inclusive com uma coisa muito importante para a gente, que é o diagnóstico diferencial, que eu acho que mais nos ajuda no dia a dia. Muito obrigado, professor Edgar. Vou passar a mão ao nosso evento. Nós vamos ter agora a palestra do Dr. Orlando Cardoso Júnior e o seu colega Marcelo Costa Saraiva de Oliveira. O Dr. Orlando é mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Federal do Fluminense e aluno do curso de especialização em radiologia da ABO do Paraná. O Dr. Marcelo é mestre em periodontia e aluno do curso de especialização da ABO do Paraná. Com a palavra. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Nós vamos, em primeiro lugar, pedir desculpas por algumas falhas que aconteceram no material, porque não houve para nós a confirmação que nós iríamos apresentar esse caso clínico. Então, nós mandamos para cá, tem uma coisa despretensiosa e não recebemos a confirmação que iria ser apresentado, que o dia, enfim, nós ficamos pegando o material aqui, o material ali, mandando buscar, passando fax, para poder, na verdade, tentar apresentar o que a gente se propõe. Alguma coisa mandamos fazer aqui em Belo Horizonte, perdemos o material também, dada até pela improvisação, mas vamos ver o que a gente consegue mostrar desse caso. Bom, esse paciente foi enviado para nós por um clínico geral, e é um paciente indigente, excepcional. Essas coisas geralmente acontecem com a pessoa mais necessitada, né? A água, a enchente, geralmente dá na casa do pobre, né? Então, ele apresentava esse edema bastante grande aqui, esse aumento de volume do mento, que ia do mento ao ângulo da mandíbula. Então, à primeira vista, até quando se viu, assim, de olhar o paciente, ficamos contentes que parecia ser até um ameloblastoma. E pode passar. Então, um aumento grande de volume nessa região, estendendo até o ramo da mandíbula. E a radiografia panorâmica, que num congresso de radiologia nós não trouxemos, porque vão ter que
mas por ser um congresso de radiologia, na explicação da imagem, vocês vão entender. Na radiografia panorâmica aparecia um borrado na região da mandíbula. E o que mais definiu foi a radiografia periapical e uma radiografia oclusal. Não havia comprometimento ósseo nenhum, e a radiografia mostrava uma mancha radiolúcida com um salpicado radiopaco, como se tivesse jogado um açúcar numa imagem radiolúcida. Pelas condições do paciente, não se podia ali, não tinha como fazer uma biópsia em ambulatório, então nós optamos a fazer até uma biópsia sob anestesia geral. Então, ali estava a lesão, ela vinha aqui da região de linha média, ali do 41, e estendia para a mandíbula. Então, havia esse abaulamento de mucosa e estava aqui imprensado entre a mandíbula e a mucosa. Então, isso aqui já é a lesão. Ela rompeu a mucosa e estava nascendo ali, vamos dizer assim, para dentro da boca. Pode passar. Aqui uma outra vista, né? Pode passar. E aqui, então, nós fizemos a incisão, e lá está a lesão se mostrando ali. Aí, para ver o que sangrava, não sangrava nada, o sangramento basicamente foi esse. Pode passar. Aqui, a gente via a mandíbula que se encontrava íntegra, apenas umas escoriações no periósteo. O periósteo que dava até aquela impressão do chuviscado na radiografia periapical. Pode passar. O tamanho dela, então foi feito esse acesso até lá, de linha média aqui, até lá no trígono, mais ou menos. Aqui, o tamanho dessa lesão. Não tinha invasão óssea, não tinha aderência em tecido mole. Descolando a mucosa, só descolando a mucosa e ficando lá o tumor. Mandíbula, sem invasão nenhuma. Pode passar. Aqui dá para ter uma noção. Então, aquele pedaço lá que já tinha rompido a mucosa, né, estava dentro, já aparecendo dentro da cavidade, dentro da boca. Então, isso aí, ela estava solto, um material solto. Pode passar. Aqui. Então, aqui dá para, como eu falei, uma coisa que já começou a impressionar, a causar indignação, surpresa, foi essa mandíbula íntegra, o tumor e sem aderência nenhuma. Aqui está o... Pode passar. Ali, canal mentoniano, forame mentoniano, artéria e nervo mentoniano íntegros. Não tinha, que a princípio, quando se viu a cor da lesão acidentada, até se pensou num chovanoma, né, aquela característica de carne de peixe, né, que poderia estar vindo do nervo mentoniano, mas estava, na verdade, também íntegro. Então, isso, não é esse aqui, não, esse aqui. O tumor aqui, comparando... E o fotógrafo também foi tão feliz que os milímetros ele botou para baixo.
Então deve ter aí o que aí, uns 5 centímetros, talvez. Pode passar. É uma seringa de 5 ml. Esse tumor como se fosse colocado ali, não tinha uma irrigação, não tinha inervação. Pode passar. E lá, após a retirada. Então a indignação que causou aí é que tinha tudo para ser até uma coisa benigna. Então, em vez de fazer a biópsia, se tirou aquele tumor todo. Aí foi mandado para o histopatológico. No histopatológico, isso aí foi mandado para Londrina, que eu sou daquela região lá. Foi mandado lá no Micropar. A doutora Dora Grimaldi, que é uma pessoa bastante experiente em exames patológicos, ela não teve como definir, como concluir o que era. Deu como um nódulo, com várias atipias, com bastante mitose. Dava como um tumor maligno, chances de ser maligno, ou uma interrogação de ser maligno. Não era conclusivo. Então ela pediu uma autorização, mandou para a Faculdade de Marília, o Dr. Fred. Aí o Dr. Fred, com as lâminas, ele fez a leitura das lâminas e também não tinha como concluir. Ficou entre 4 hipóteses diagnósticas, que era o carcinoma epidermoide, um tumor de glândula, um tumor maligno verdadeiro de glândula salivar, um condrosarcoma e um osteosarcoma condroblástico. O Dr. Fernando Westphalen também, vendo as lâminas, ele interpretou aquela matriz eosinófila como osteócito e achava de ser um osteosarcoma condroblástico. Então, o que pôde definir isso aí foi o imunohistoquímico. Poucos lugares fazem, então foi mandado para São Paulo fazer esse exame imunohistoquímico. Então, pela localização ali, que eles achavam do carcinoma ou a glândula, ou tumor verdadeiro de glândula salivar maligna. E então se definiu só se definiu no imunohistoquímico como sendo um condrosarcoma e ainda sem uma definição, sem uma certeza de ser maligno ou não. Se acha que é maligno. Então, esse caso depois apareceram outros tumores. Houve a boa vontade dos nossos professores lá em Curitiba, o Dr. Munir Tacla, se interessou, conversou com o Dr. Calixto, com o Dr. Benedito, com o Dr. Narciso Grem, para que esse paciente fosse para lá, eles iriam então fazer um exame completo, definir, na verdade, o que seria fazer com esse paciente. Mas aí, a conclusão desse caso, acho que bastante interessante, apareceu uma colega nossa, cirurgiã dentista, não sei por que cargas d'água teve contato com esse paciente, e quando relataram para ela sem esses exames todos, sem ver, na verdade, só de ouvir falar, ela disse que já sabia que isso era um câncer e que em câncer não se mexe. Então, que não fizesse mais nada e deixasse o paciente, se for câncer, que morra sozinho, que morra, mas câncer não se mexe. Para ver, eu acho que até a parte mais importante disso é como a pessoa
se dá valor, né, valoriza a sua própria ignorância e acha que fez uma grande coisa. Então, teve um cuidado especial com isso para terminar assim. Não foi uma conversa de botequim, onde está dois bêbados conversando, ô, compadre, eu acho que câncer não mexe, deixa para... Foi uma colega, cirurgiã dentista formada. Pode passar. Pode passar. Pode ir passando ali. Olha a mandíbula como estava. Limpinha. Pode passar. Nossa, pode passar. Pode passar. Aí, não. Já imediatamente após, sem aquele caroço de manga lá, né? Parece que foi uma coisa posta ali. Pode passar. Já diferença do... Pode passar. E isso aí é aproximadamente uns 30 dias após. Aí começou ali, ó. Aqui, lá onde foi feita a cirurgia, né? Aqui, ó, apesar do colega ser mestre em periodontia, está assim ali, ó. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E eu queria aproveitar a oportunidade, não para puxar saco, mas para fazer um agradecimento aqui aos professores do curso de pós-graduação da ABO do Paraná. Acho que estão todos perguntando, quem está do lado do Dr. Munir? Quem não conhece o Dr. Munir Tacla, a doutora Ana Lúcia e o Dr. Fernando Westphalen, que recebeu a medalha aqui no dia da abertura do Congresso. Então, agradecer, queria em meu nome, em nome da turma, agradecer os nossos professores, mas que transmitam isso ao Fernando pela sua ausência, que nós estivemos no Congresso, né, nos reciclando, e ficamos felizes em ver que, lógico, novidades sempre tem, mas a parte básica, a parte de ensinamento que os senhores transmitem para a gente, eu acho que não temos dúvida. Esperamos que conseguimos agora defender a nossa monografia, sermos aprovados e tal, depois dessa manifestação em público. Eu agradeço a todos, peço desculpa mais uma vez, porque o importante ali era o aspecto radiográfico, uma lesão daquele tamanho, e, na verdade, ser definido por uma radiografia periapical, né? Sem muita definição também. Então, muito obrigado pela atenção e desculpa o material ficar truncado como ficou. Alguma pergunta, gente? Eu gostaria de agradecer ao professor Orlando Cardoso Júnior a apresentação e passar-lhe o certificado em nome do 3º Congresso Brasileiro de Odontologia.